tema que já me pediram algumas vezes, que é sobre ansiedade. Ansiedade e que também está ligado com angústia. Por mais que a gente fale, poxa, são dois sentimentos totalmente opostos, sim, são opostos, mas a gente vai ver que eles têm uma certa relação. Porque a gente acha que, primeiro vamos desmistificar, né? A gente, pelo senso comum, a gente acha que a ansiedade tem a ver com o futuro e que a angústia tem a ver com o passado. E sim, eles têm a ver. Só que a gente vai começar a ver também aqui, o que a gente tem que desmistificar isso é que a ansiedade ela pode estar tanto ligada ao presente, ao futuro, quanto ao passado. E a angústia ela também está ligada ao passado, como também ao futuro. Então, os dois sentimentos, eles têm ligação com o passado e futuro, e a gente vai ver como essa dinâmica acontece. Que é muito interessante a gente perceber isso e a gente começar a entender os sentimentos. Porque uma das coisas que às vezes mais a gente pega em consultório aqui é a gente explicar o sentido do sentimento, né? O sentido da emoção, onde ela surge, qual o significado dela. Porque às vezes já tive que explicar, por exemplo, o conceito de raiva aqui, né? E putz, então eu tenho raiva. Então, para a gente entender esses dois sentimentos, vamos lá desmembrar eles. Então, sentimento de ansiedade pode estar ligado a presente e passado e angústia, presente e passado, beleza? Então vamos lá, vamos destrinchar primeiro a angústia. Eu vou dar alguns exemplos aqui também, depois de como a gente poder trabalhar com ela. Então, a angústia ela está sempre ligada a um sentimento, vamos dizer, desagradável, certo? Sempre vai estar ligado a um sentimento desagradável. E há momentos desagradáveis num processo de baixa estima. Então, a angústia está sempre ligada à nossa baixa estima. E eu vou explicar o porquê disso. Vamos lá. Momentos de angústia deslocados para o futuro. O que são momentos de angústia deslocados para o futuro? De algo que me aconteça de desagradável. Então, eu receio que algo me aconteça de desagradável. Por exemplo, será que eu vou perder o emprego? Será que aquela pessoa que eu gosto vai ser recíproca com o meu sentimento? Será que meu namorado, minha namorada vai me deixar? Será que meu marido ou minha esposa vai ficar bravo comigo? Será que eu vou passar de ano? Será que eu vou conseguir realizar aquele tipo de trabalho? Muitas vezes a gente confunde isso com uma ansiedade. Mas na verdade não. Na verdade a gente está angustiado sobre aquele processo. Tem uma angústia sobre aquele acontecimento que vai tentar se concretizar, ou que talvez se concretize ou não no futuro, né? Então, esse é um exemplo de angústia de futuro, certo? Que a gente, como eu falei, confunde com ansiedade. E o que é uma angústia de passado? O que é um momento de angústia deslocado para o passado? Obviamente, é algo decorrente de alguma coisa desagradável que já me aconteceu. E isso é o mais comum, por exemplo. Eu sempre vou ter um desagradável relacionado àquilo que já me aconteceu, né? Por exemplo, uma agressão, uma punição, ou uma traição que me ocorreu durante o processo da vida, uma mágoa, alguma culpa que eu carrego. Então, esses sentimentos deslocados do passado, que a gente dá o sinal de negativo, e isso é que é importante a gente entender. Boa noite, Ellen, bem-vinda aí, obrigado por comparecer, a gente se falou no Instagram. Esses momentos que a gente dá o sinal de positivo ou negativo, porque experiência é que nem módulo. Módulo da matemática é quando o sinal é puro. O número é puro. E eu que dou o sinal de positivo e negativo né, para o número. Então, a experiência também está em módulo. Eu que vou dar o sinal de positivo e eu que vou dar o sinal de negativo para aquela experiência. Cabe a mim me colocar. Então, quando eu coloco o sinal de negativo naquilo e não vejo aquela oportunidade que eu tive, aquela fase, aquele vivência que eu tive como oportunidade de melhoria para o meu desenvolvimento como ser humano, eu dou sinal de negativo e aí me gera angústia ao lembrar dela. Quando a gente tem muita angústia, quer dizer que eu sempre vejo a vida numa perspectiva mais baixa, que eu sempre dou sinal de negativo para as minhas experiências. E aí o que acontece? Eu vou acumulando pequenas angústias. Essas pequenas angústias vão se tornando crônicas. E aí depois é o que acontece no processo de depressão, que a gente falou em uma das lives passadas, sobre o processo depressivo. Então, momentos deslocados de angústia para o passado são os mais comuns, certo? Porque a gente já vivenciou mais fatos, vamos dizer assim. E momentos deslocados de angústias para o futuro são momentos onde eu acho que vai me acontecer algo ruim ou que eu crio uma expectativa sobre, né?
criar expectativas sobre e às vezes não agir de acordo com o que eu criei, né? O que eu previ. Lembrando que para a gente lidar com essas angústias, na verdade, futuras, na verdade, entender que as pessoas são como elas são e não como gostaria que elas fossem. Né? Elas vão agir como elas têm que agir, não como eu gostaria que elas agissem. Né? E não só as pessoas, e as coisas são como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Então aí a gente já começa a ter o processo de razonar sobre aquilo, né? De ter uma razão sobre aquilo. E a angústia existe muito sobre um processo de tirania que a gente tem sobre nós. É como se a gente tivesse uma voz interna, interior, que fosse extremamente tirana, que me cobrasse o tempo todo, que tem que ser certo, que tem que dar certo, tem que sair do meu jeito, senão não vai. Né? E essa voz de tirania, ela sempre vai contra os nossos instintos. Eu já falei sobre isso aqui também. Todos os nossos instintos são de desejo. Né? Então, sempre quando vai alguma coisa contra os meus instintos, contra os meus desejos, me vem um processo automático de angústia, que a gente chama de angústia, né, que a gente já cria sobre alguma coisa, porque vai contra os meus desejos. O processo que a gente também, é muito comum a gente ver que gera angústia, é o processo de dar de anjo. Quem é novo aí, a gente fez uma live sobre o que é anjo e demo. Dar de anjo é aquela pessoa que só engole, que faz para ser reconhecida, que espera que o outro tenha aplauso sobre ela, que a pessoa seja aplaudida, que a pessoa reconheça, nossa, olha só como ela é boa, porque ela fez isso, fez aquilo. E na verdade, o que a gente faz? A gente faz esperando que o outro nos reconheça. E quando ele não reconhece, a gente cria um processo de angústia. Né? Então a gente parte para uma angústia futura, que a gente espera que o outro nos supra com reconhecimento e segurança. E quando ele não faz, a gente começa a viver uma angústia do passado. Né? Porque aí aconteceu o fato, e a partir de então eu coloco lá no meu porão, no meu inconsciente, e passa a fazer parte da minha angústia do passado. Então angústias futuras podem se tornar angústias passadas também. Como que eu quebro isso? Utilizando a razão. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Um exemplo que aconteceu comigo, básico, mas isso tem que ser básico porque acontece no nosso dia a dia mesmo, nada de muito extremo, certo? Teve uma época da minha faculdade que eu ia para São Paulo. Eu ia para São Paulo de manhã e aí eu perdi o ônibus. Na verdade, eu perdi o ônibus não, eu comprei a passagem e aí pela internet, a hora que eu fui retirar a passagem, não tinha mais a minha vaga. É como se minha compra não tivesse sido feita. E o que aconteceu? Eu sofri uma angústia, certo? Porque eu estava prevendo no futuro que eu ia perder a aula, que eu ia perder conteúdo, que ia chegar atrasado, que eu me cobrava por ter que chegar sempre no horário, porque como é que aconteceu isso, como é que essa empresa pode ser desorganizada assim. Isso me gerou uma angústia de futuro. Eu falei, peraí, Thiago, não é assim que as coisas acontecem. O que eu utilizei, na verdade? A razão sobre, beleza, o que eu vou perder? Primeira aula, tem alguma coisa de importante? Não tem. Vai ter falta? Vai ter falta. Tá podendo ter falta? Hoje estou podendo ter falta. Não estou podendo ter falta. Beleza, como é que a gente pode compensar? Tinha como fazer alguma coisa sobre aquela situação? Não. Podia explodir a empresa? Podia. Ia resolver alguma coisa? Não ia vir ônibus, não ia fazer um jato, não ia me levar para lá. Entende? Então, sobre essas circunstâncias, a gente tem que utilizar a razão sobre elas e não deixar a emoção gerenciar, porque se a gente deixa a emoção gerenciar, a emoção ela é burra, a emoção ela é como se fosse um cavalo desgovernado selvagem, ele vai para onde ele tem que ir, onde ele gostaria de ir. Agora, quando eu utilizo a razão sobre a emoção, eu começo a dar mais direcionamento para minhas emoções, então eu começo a mandar nas minhas emoções, e aí eu deixo de ter processos angustiantes. Ok? Um outro exemplo muito de tirania, por exemplo, a gente vive numa sociedade extremamente machista aqui. Ainda, né? A gente está quebrando isso, mas ainda existe isso. E para o homem, aqui vai um parênteses até da psicanálise, né? A criança descobre a sexualidade no próprio sexo. Né? Então, quando a gente está brincando, às vezes está brincando de ver o órgão genital do amiguinho, ver o órgão genital da amiguinha, mas a criança descobre a sexualidade no próprio sexo. E aí o que acontece? Às vezes a criança tem uma experiência com outro amiguinho, certo? Na época de infância, nem sabe o que estava acontecendo. E aí, quando chega na fase adulta, ele começa a lembrar dessas experiências, ou às vezes inconscientemente essas experiências vêm,
mas gera uma dúvida na própria masculinidade. E aí, ou seja, entende que o quão tirano eu fui por ter uma sociedade machista, de que homens, entende? De que, puta, como é que eu fui, como é que eu tinha uma relação homossexual, como é que eu fiz isso? E aí começa a colocar em xeque a própria sexualidade do homem. E aí ele começa a ficar inseguro dentro dos relacionamentos. Na mulher, esse processo de homossexualidade, a gente considera, dentro da psicanálise, um processo já mais natural. Porque o homem, ele nasce na heterossexualidade e a mulher, ela nasce na homossexualidade. No sentido de que a gente está falando que o prazer oral da criança, na hora da amamentação, é da mulher com a mulher, né? E do homem é de um homem com a mulher, para com a mãe, né? Então, da menina. Então, só para vocês entenderem o quanto que essas angústias que a gente tem lá atrás, né? Que a gente chama de traumas, depois que a gente vivenciou aquele fato, pode acarretar algumas consequências graves para relacionamentos, né? Então, são pequenas vivências que eu considerei, lembrando que eu considerei esse fato como negativo, e por uma tirania social, ou por uma tirania daquilo que me foi imposto na minha criação, ou por uma tirania religiosa, né? E aí depois eu começo a trazer isso para a minha vida do presente. Então, fechando esse fato aí, falando sobre a angústia de presente e a angústia de passado, vamos passar agora para a ansiedade. E a ansiedade, cara, ela está intimamente ligada àquilo que é agradável. A angústia está ligada ao que é desagradável e a ansiedade está ligada ao que é a angústia desagradável e a ansiedade está ligada ao que é agradável, ao contrário do que a gente pensa, fala, puta, eu estou muito ansioso e a ansiedade é ruim, e a ansiedade é isso. Não, a ansiedade ela está ligada a momentos agradáveis. O momento de ansiedade ligada ao passado, por exemplo, é o que a gente chama de saudade. Então, às vezes eu lembro, do meu avô, por exemplo, que brincava comigo. Eu lembro da minha época de infância. Então aquilo me traz uma excitação daquele momento agradável para a minha mente atual, para a minha lembrança atual. Então eu fico ansioso sobre aquilo, eu gosto daquilo, aquilo lá me movimenta, me ferve, me traz um sentimento bom sobre aquilo, né? Então a ansiedade de passado é isso, e quando eu lembro com saudade de alguma coisa, né? E eu queria fazer um paralelo que é muito comum a gente pegar aqui, e até dentro da nossa própria vida, né? O que é o nosso cotidiano, na verdade, às vezes, poxa, eu estou com saudade de determinada pessoa, de um relacionamento que eu tive, por exemplo. Mas aí eu lembro de uma coisa boa, mas o sentimento final é ruim. Putz, mas como é que... Ai, que saudade que eu queria estar com aquela pessoa, que saudade que eu fiz isso, e aí eu começo a ficar para baixo. Então, isso não é ansiedade, isso não é ansiedade, isso aí é angústia, entende? Olha só, eu só vou ter ansiedade de passado se eu vivi com gratidão aquela experiência. Porque a gratidão ela vai me proporcionar de que estava tudo bem com o que eu passei, foi tudo certo como passou, independente de como foi, mas eu aprendi aquilo ali foi bom para mim. E aí eu começo a lembrar de momentos bons. Então, relacionamentos mal resolvidos não vão me trazer ansiedade, saudade. Posso até ter saudade num momento, mas depois eu venho com aquela angústia final, entende? Então eu só vou conseguir lembrar de alguma coisa boa se eu tiver gratidão sobre aquilo. Só vou conseguir lembrar do meu avô, por exemplo, que faleceu, se eu tiver gratidão sobre a vida que ele me proporcionou, sobre as coisas que ele me proporcionou. E aí eu vou conseguir lembrar com saudade. A saudade ela não pode ser um processo ruim. A saudade tem que ser um processo gostoso, que dá um sentimento bom pra gente. Ok? Então a ansiedade de passado é isso. É o que a gente chama de saudade. E como é que é a ansiedade de futuro? E cara, a ansiedade do futuro está muito, muito intimamente ligada às projeções que a gente faz. Né? Aquilo que a gente provisiona. Por exemplo, será que eu vou ser promovido? Será que eu vou... Como é que será que vai ser aquela viagem que eu vou fazer? Né? Estou ansioso em viajar, em conhecer Nova York, por exemplo, se eu vou para Nova York. Será que eu ganhar um presente que o meu namorado, minha namorada tá preparando para mim? Né? Será que eu vou ganhar presente de aniversário? Então, essas coisas que geram ansiedade na gente. E o que está ligado intimamente à ansiedade? A expectativa que eu coloco positiva em relação a algo. E também muito do que a gente está estabelecido como sociedade. Né? Hoje, a sociedade ela não propõe alguma coisa, ela impõe alguma coisa.
Então você sempre tem que ter o melhor celular, sempre tem que ter o melhor carro, sempre tem que ter a melhor casa, sempre tem que estar ganhando, estar de férias, você sempre tem que estar viajando para os melhores lugares, você sempre tem que estar em dia com alguma coisa, sua roupa tem que estar bonita, você sempre tem que estar na moda, você sempre tem que estar magro. Então essas imposições sociais acabam fazendo com que a gente acha, né? Parte por uma certa ansiedade de querer ter aquilo, mas depois que vira uma angústia, porque eu não consigo realizar aquilo no tempo que foi imposto e não proposto. Então primeiro me gera ansiedade para depois me gerar angústia. Percebe como esse movimento eles sempre estão ligados? Eu por uma imposição social eu quero alguma coisa e eu fico motivado por fazer, mas espera aí, eu não vou ganhar dinheiro do dia para a noite, eu não vou ter sucesso profissional do dia para a noite. Não vai ser isso que estão esperando de mim do dia para a noite. Então, eu passo de uma ansiedade primária para uma angústia depois. Mas a gente tem que entender qual é a razão de eu estar me colocando sobre aquilo que me impõe, na verdade. Né? Será que eu realmente preciso trocar de carro todo ano? Será que eu realmente preciso trocar de celular todo ano? Será que eu realmente preciso estar magro para ser feliz? Será que realmente eu preciso demonstrar ser inteligente, ter as melhores faculdades? Será que eu preciso ter a melhor empresa? Será que eu preciso ter o melhor trabalho? Será? Para quem que a gente está fazendo isso? E por que o conflito é esse? Aí a gente tem que sempre se perguntar, para quem que eu faço? Por que que eu faço? No que vai me agregar isso? Onde vai me levar isso? Onde eu estou direcionando a minha vida? Né? Essas imposições sociais fazem com que a gente entre num processo de ansiedade, mas depois acaba se deprimindo para um processo de angústia porque a gente não consegue realizar na velocidade que é proposto. E aí a gente se frustra, a gente fica mal porque a gente não consegue cumprir com o que esperam da gente. Beleza? Alguma dúvida que vocês queiram colocar aí, como a gente passou um pouco do tempinho aí dos 15 minutos, mas acho que é interessante se alguém quiser colocar alguma dúvida, a gente tira aí agora, ou se não, depois me manda um direct e eu falo com vocês. Dona Lúcia, obrigado, valeu. Bom, gente, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim lá no direct, eu respondo. Espero que vocês tenham gostado do tema, que tenha esclarecido. A gente sempre tem que se perguntar o porquê das coisas e usar a razão sobre os processos. Caso contrário, a gente sempre vai cair nesse processo mental de querer... Obrigado, Ellen. Nesse processo mental da gente querer resolver as coisas na última hora. Lembre-se que quem sempre dá o sinal das experiências somos nós. Positivas ou negativas. Não é o porquê que a minha vida colocou aquilo para mim, é o que eu tenho aprendido com aquilo, o que eu tenho levado de bom disso. Caso contrário, a gente sempre vai ficar se martirizando. Beleza? Um beijo para vocês, valeu, até a próxima quarta. Obrigado aí por terem comparecido. Valeu, bom descanso para vocês, para nós.